Vamos orar. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Santo Espírito. No seu nome 3 vezes santo, Pai amado e bondoso Deus, por seu amor, sua graça e misericórdia, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante do seu altar, agradecidos, felizes por mais essa oportunidade. Olhamos para trás e reconhecemos que o Senhor esteve conosco todos esses momentos até aqui. Nos protegeu, nos abençoou, nos fortaleceu. E, Pai, mais uma vez apresentamos ao Senhor o nosso agradecimento e somos muito felizes porque temos o Senhor como Deus das nossas vidas. E mais uma vez, amado Pai, nos apresentamos a Ti para ouvir a sua palavra, para ouvir os seus conselhos, para ouvir a ajuda que vem do seu altar de graça. Por isso, nessa hora, Pai, rogamos, desliga-nos de tudo que é mundano, de nosso cotidiano, e que possamos nos entregar a Ti de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Pai amado e bondoso Deus, para essa hora também rogamos pela presença, pela força, pelo ativar do seu Santo Espírito, na santificação das suas ferramentas, para que nenhuma palavra, nenhum pensamento seja manifestado daquilo que o homem julga certo ou errado. Tudo seja conforme aquilo que o Senhor, desde o seu trono de graça, tem preparado e nos traz através do seu Santo Espírito. Também, Pai amado e bondoso Deus, nessa hora, nós olhamos por nós, pelos nossos servos, rogamos, proteja e abençoe os nossos apóstolos, todos os nossos servos em todos os lugares, o apóstolo maior, o nosso apóstolo de distrito, todos os servos, amado Pai, para que cumpram a sua palavra. Muitas vezes os seus servos nessa hora estão distantes das suas casas, das suas famílias, a serviço da sua obra. Pai, proteja e abençoe. Também rogamos pelos nossos irmãos. E com carinho e de uma forma especial, nós lembramos aqui primeiro pelos nossos irmãos que estão doentes. Amado Pai, daqueles que estão em leitos de dor, em suas casas ou nos hospitais, Pai, dê a eles as forças, juntamente também com seus familiares, amigos, aqueles que estão ao seu redor, guia as mãos dos médicos para que, se for da sua vontade também, logo estejam em sua casa para louvar e engrandecer o seu santo nome. Olhe também por aqueles que estão fracos, entristecidos, distantes da sua obra, que eles possam, amado Pai, se fortalecer também para ouvir a sua palavra. Pai, Tu sabes aquilo que é mais importante para nós e colocamos os nossos pedidos aos Seus pés, agradecendo, amado Pai, e pedindo que o Senhor esteja sempre em nossas vidas.
Ajuda-nos com a sua palavra, eu lhe rogo isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que está ativo no ministério de graça e apostolado. Amém. Amados irmãos, bom dia, com alegria, mais uma vez, temos a oportunidade de viver mais um serviço divino nesse domingo, né? Temos aqui a palavra que nosso apóstolo, com o texto de hoje, que está em Lucas, no capítulo 10, nos versículos 36 e 37, que está escrito assim: Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Até aqui. Muito obrigado. Amados irmãos, é com alegria que mais uma vez nós estamos aqui na casa do Senhor e temos a expectativa e preparamos os nossos corações para ouvir a palavra do Senhor. E queremos viver isso de forma intensa. Então, nesse momento, nos esforçamos para deixar todas as coisas de lado e dedicar a nossa atenção a essa palavra que o Senhor nos dá hoje. O texto de hoje, amados irmãos, né, vocês todos ouviram, ele está na parábola muito conhecida por nós, né, a parábola do samaritano, do bom samaritano. Havia ali uma conversa entre algumas pessoas, onde o que motivou Jesus Cristo a dar essa parábola do bom samaritano. Então, chegou um homem que era o doutor da lei, um fariseu, e perguntou a Jesus Cristo de uma forma muito importante, né? Ele levantou com diz aqui na Bíblia, no versículo 25 do capítulo 10, eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí então Jesus Cristo questionou, né? Perguntou se ele conhecia, né, as leis, né? E ele falou: sim, eu conheço, né? E ele disse aquilo que é mais forte em nossos corações. Ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e toda a tua alma, de todas as suas forças e todo o seu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Então, amados irmãos, olhando por isso, mostra que ele realmente era um doutor das leis. Ele se posicionava e conhecia as leis do Senhor, assim como Jesus Cristo sempre
ensinou. Então, Jesus, né, respondeu muito bem, né? Então, ele perguntou para Jesus, e aí ele perguntou para Jesus, mas quem é o próximo? Então, foi o momento em que Jesus Cristo foi até ele, ou naquele momento, falou da parábola do samaritano, do bom samaritano. Aí vem a palavra de hoje, amados irmãos. Assim, isso é só uma introdução, um contexto. Aí vem a palavra de hoje, aonde Jesus Cristo chegou para ele e falou: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu às mãos dos salteadores? Então ele perguntou quem era o próximo, e Jesus Cristo, com uma nova pergunta, né, depois da parábola do bom samaritano, perguntou para ele: quem é então o próximo daquele que foi maltratado, foi judiado? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Então, amados irmãos, né, agora que chegamos a esse entendimento sobre o texto de hoje, como tudo aconteceu, né, por que ele vem a nós, por que ele fez essa pergunta a Jesus Cristo? E esse é um ponto muito importante para todos nós, porque, ao que parece, amados irmãos, ao que está escrito aqui, ele queria se justificar, esperando que Jesus Cristo confirmasse o pensamento dele, né? Então, ele perguntava: quem é o próximo? Então, ele procurava de alguma forma, amados, tentar se esconder em uma pergunta, em alguma situação em que ele achava que Jesus Cristo não teria uma resposta, né? Então, ou que Jesus Cristo aprovasse o posicionamento dele, ou que Jesus Cristo, amados irmãos, né, conversando com esse fariseu, falasse: realmente parece que você tem razão, né? Quem é o próximo? Então ele tentou de alguma forma colocar Jesus numa situação difícil. E sobre isso Jesus falou aquilo que ele pensava. Aqui no capítulo 16, no versículo 15, amados irmãos, é maravilhoso como o Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui ele dizia assim, vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Então, amados irmãos, Jesus também conhecia o sentimento os sentimentos de cada um. E amados irmãos, esse é um ponto muito importante. Assim como Jesus Cristo, naquele momento, diante daquele fariseu, um doutor de leis, né? Jesus sabia aquilo que estava no seu coração. Ele também sabe aquilo que passa nos nossos corações. Então, amados irmãos, também muitas vezes nós podemos ser tentados a justificar os nossos posicionamentos, as nossas iniciativas ou falta de iniciativa, e o Senhor conhece o nosso coração, né? E a nossa iniciativa ou falta de iniciativa ao nosso próximo, as pessoas com quem nós devemos nos aproximar, porque da mesma forma que aquele fariseu, nós também conhecemos a lei do Senhor, né? O fariseu, ele se apresentou a Jesus Cristo e disse, né? E disse a Jesus, Jesus perguntou a ele: você conhece as leis? Ele falou: sim, conheço. Ama o teu Deus, né, com todo o teu coração, de toda a sua alma, com toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele demonstrou a Jesus Cristo que ele conhecia as leis, e nós também conhecemos. Então, amados irmãos, é muito importante, né, que nós possamos, se em algum momento nós somos tentados
a não demonstrar esse amor ao próximo, a não agir com amor ao próximo, amados irmãos, o Senhor conhece os nossos corações. E talvez as nossas justificativas sejam vazias. E por isso que nós temos que pensar muito e refletir que aquilo que o Senhor coloca em nossos corações de amar a Deus e amar ao próximo, não são coisas superficiais. Não pode ser um sentimento superficial. Tem que ser alguma coisa realmente profunda, alguma coisa que motive as nossas vidas, que mude a nossa atitude, né? Que mude o nosso pensamento. E que, amados irmãos, que nós com isso possamos refletir o amor que nós temos a Deus e a Jesus Cristo. Até porque não há como amar a Deus e não amar o próximo. Não existe essa situação, não existe essa possibilidade. Deus nos orienta e nos ensinou: ama teu Deus e ao teu próximo, né? Então não existe uma alternativa. Olha, ama só a Deus e esqueça o seu próximo. Claro que quando eu estou falando isso, estou exagerando um pouquinho, mas não há nenhuma alternativa. O Senhor nos ensinou e o caminho do Senhor é um só. Por isso, amados irmãos, nós que conhecemos a lei de Cristo, nós conhecemos a lei de Deus, né? E assim como eles, nós não podemos justificar, assim como o fariseu naquele tempo, nós não podemos justificar a ignorância, a falta do conhecimento. O Senhor já colocou isso nos nossos corações. Por isso, amados irmãos, nós queremos meditar sobre isso. Nós queremos olhar para essa lei que o Senhor Jesus Cristo colocou e, amados irmãos, realmente trabalhar isso em nós, em nossos corações. Desenvolver esse amor a Deus, claro, muito forte já em nossas vidas, e também ao nosso próximo. Amados irmãos, e vejam, não é quem coloca isso em nossos corações é o Senhor. Por isso, amados irmãos, naquele momento, nós podemos até pensar, quando Jesus Cristo conversava com o fariseu, né, com o sacerdote, com o levita, que eles queriam se justificar e talvez não serem confrontados de que não estavam seguindo a lei mosaica, que não estavam seguindo a lei de Deus. Vejam como na parábola, no início aqui, no versículo 25, diz assim: eis que se levantou um certo doutor, tentando-o. Então ele realmente procurou colocar Jesus contra a parede, vamos dizer assim, né? Com palavras mais simples, né? Colocar Jesus numa situação difícil. Diz assim: tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele começou dessa forma. Então, amados irmãos, vejam que de alguma forma ele não queria ser confrontado, né, a ver a miséria do próximo, a falar sobre a miséria do próximo. E, enfim, amados irmãos, que nós que conhecemos o ensinamento, né, também não podemos achar desculpas, né, nos esconder em desculpas para ver, né, para enxergar a miséria do próximo e ignorá-lo, e não podemos, né, ignorá-lo e aceitar uma situação em que nós vemos uma pessoa que está sofrendo, que está triste, que está num momento difícil. E tem um outro ponto que me lembrei aqui agora, amados irmãos, sobre essa questão de enxergar e fazer, né, ajudar o próximo. O apóstolo Tiago,
e é um trecho muito gostoso da Bíblia, onde nós podemos ler ali sobre o apóstolo Tiago. Ele dizia que nós não podemos ser negligentes ou hipócritas. Acho que ele usa exatamente essa palavra, né? E ele diz assim: quando nós vemos que o nosso irmão passa por necessidade, nós simplesmente não podemos bater nas costas dele e falar assim: olha, estou orando por ti, o Senhor vai te ajudar. Não, nós temos que oferecer a nossa ajuda. Se nós temos como ajudar, nós devemos ajudar. O apóstolo Tiago dizia isso. Então, amados irmãos, nós temos que reconhecer e ver a necessidade do nosso próximo, né? No caso ali da parábola em que Jesus Cristo falou ali naquele momento, né? Aquele que foi assaltado, aquele que foi judiado, claro, era uma situação nítida, era físico, né? Então ele foi judiado, ele estava no chão ali, machucado, então era físico, então era fácil de ver que precisava de ajuda. Mas muitas vezes o nosso próximo, ele não é uma questão física, mas o seu coração está entristecido, está enlutado, está cansado. Então, amados irmãos, né, está em tristeza. Então, amados irmãos, nós temos que estar sempre dispostos a ver a necessidade do nosso próximo. Nós temos que estar sempre dispostos a ajudar o nosso próximo, a oferecer ajuda. Isso é o mandamento do Senhor. Ama o teu próximo, ou melhor, ama o seu Deus de toda a tua força, com todo o teu entusiasmo, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, amados irmãos, né, nós temos que praticar a empatia, o amor, né? O amor é o maior de todos os sentimentos, né? Mas temos que estar próximos e demonstrar ao nosso próximo, né, e seguir aquilo que o Senhor tem nos ensinado, e o Evangelho nas nossas vidas, o ensinamento do Senhor. Então, amados irmãos, é muito importante, e quero colocar aqui como ponto principal para esse serviço divino, a mensagem, né? Olhando para tudo isso que nós tivemos aqui hoje, com a palavra, onde o Senhor Jesus Cristo falou da parábola do bom samaritano, né? Lembrou da lei de Deus, da lei de Cristo, e fala para nós hoje que nós não podemos ignorar aquilo que o nosso próximo está passando. Então, a mensagem que nós queremos levar para hoje, e pensar e meditar, é que é necessário ser sensível, né? Ter empatia, né? Olhar para o nosso próximo, né? Ver as necessidades do nosso próximo para cumprir a lei de Cristo. Precisamos, amados irmãos, realmente demonstrar mais proximidade, ser muito mais espirituais do que racionais, do que, amados irmãos, do que o que o mundo, de uma forma geral, hoje, o que ele prega, né? Prega a lei do olho por olho, dente por dente. É assim que nós ouvimos. Desde cedo nós vemos como muitas vezes, até nós mesmos, amados irmãos, ensinamos os nossos filhos a serem implacáveis, e nós temos que ser implacáveis e duros. Errou, paga. Nem sempre assim, amados. Não é assim como o Senhor tem nos ensinado. Ele tem nos ensinado: ama o teu próximo. E assim como muitas vezes, quando são implacáveis e duros conosco, né, com cada um de nós pensamos assim: puxa, mas que forma dura, como tudo isso acontece, por que as pessoas são assim? Talvez seja nós, amados irmãos, que agimos dessa forma. E aqui na palavra de hoje, queriam justificar isso a Jesus Cristo, ou queriam que Jesus Cristo confirmasse
que realmente temos que ser duros. E Jesus falou: não é assim. Jesus mostrou que, como na palavra de hoje aqui, Jesus fez uma pergunta: qual, pois, desses três, porque foram três que passaram por ali, dois passaram por ali, ignoraram o samaritano, ou melhor, ignoraram aquele homem que tinha sido machucado, que machucaram, dois ignoraram, e foi o samaritano e foi ali e ajudou. Então Jesus falou: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Então, amados irmãos, pensemos nisso, e é necessário ser sensível às necessidades do nosso próximo para cumprir a lei de Cristo. Amém. Muito bom, temos hoje aqui, junto a mim, o amado evangelista da comunidade de Santo André, e vou pedir para ele para concluir aqui a palavra de hoje. Por favor. Queridos irmãos e irmãs, vocês, observando a palavra de hoje, vocês puderam ser lembrados também da parábola de Jesus Cristo, quando ele falava por parábolas e os seus discípulos se chegaram até ele e disseram: mas Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? E Jesus Cristo disse: bom, porque eles precisam entender melhor o sentido, o motivo pelo qual eu estou aqui. E vocês que andam comigo, vocês já têm o conhecimento. Essa parábola que Jesus Cristo contou a respeito do samaritano, que foi uma ajuda para esse homem que estava caído, ela serviu de grandiosa ajuda porque Jesus Cristo estava diante de um homem ali, doutor das leis, escriba, profundo conhecedor das Sagradas Escrituras e que seguia as Escrituras. Mas como lidar com uma pessoa que conhece profundamente as Escrituras e fazer com que ela possa aceitar o Evangelho? Porque ali Jesus Cristo estava colocando o seu Evangelho, estava fazendo com que as Escrituras do Velho Testamento pudessem ser entendidas de uma forma diferente, totalmente embasada no amor, baseada no amor. E um fato que é muito importante nessa parábola que Jesus Cristo contou ali, é que os judeus, eles não se davam com os povos samaritanos. E para tornar a situação ainda um pouco mais ampla e de uma observância mais apurada, quem foi aquele que parou para ajudar o homem que estava caído? Justamente um samaritano. Aquele que para os judeus ou para os doutores das leis não tinham relevância nenhuma. Eram totalmente perdidos e desfavorecidos das leis. Não tinham ali a oportunidade de serem salvos. E isso mexeu profundamente com aquele homem também, com aquele doutor da lei. A ponto dele dizer, após a pergunta de Jesus Cristo: qual dos três lhe parece que agiu de forma correta? E o doutor da lei respondeu: obviamente aquele que pôde ajudar o seu próximo. Isso nos leva a pensar, amados irmãos, que não há distinção de pessoas. Aqui nós não queremos amar o nosso próximo que é bonzinho, que é legal, que é amigo, que nos considera, ou o nosso familiar, e aqueles que são maus nós descartamos e deixamos de lado, ou fazemos vistas grossas.
Queremos, pensar quem é o nosso próximo. O nosso próximo é aquele que se apresenta diante de nós todos os dias, seja amigo, seja conhecido, seja colega, seja um irmão, seja um parente e seja também um desconhecido. Muitas vezes essas pessoas passam à nossa frente e não demonstram que estão passando por uma dificuldade. A dificuldade delas está no interior delas. A luta, a circunstância, a angústia, a preocupação. E para nós que somos preparados por tantas parábolas que já vivemos, por tanta ajuda que nós já vivemos nos serviços divinos, é preciso ter empatia para poder observar naquele semblante um pedido de ajuda. Muitas vezes a pessoa está passando por um infortúnio, perdeu alguém da família, está desempregado, está com alguém doente e precisa conversar, e precisa de uma força, de um ânimo, precisa de palavras de paz, precisa de palavras de união. Não queremos condenar também aqueles que estão viciados, ou aqueles que estão encarcerados, ou aqueles que precisam de ajuda e que estão muitas vezes distantes do nosso alcance. Amados irmãos, todas as almas estão incluídas no amor de Deus. Todas as almas estão incluídas no plano de salvação do Senhor. Nós, que somos conhecedores da palavra de Deus, ao qual o Senhor disse: mas a vós é dado o conhecimento, e a nós é dado o conhecimento hoje, precisamos dispor da sabedoria divina que Deus nos coloca, para que possamos ser uma ferramenta útil e levar o nosso próximo também à salvação. Amém. Obrigado, evangelista. Muito bem. Então, amados irmãos, queremos sair hoje daqui, com essa mensagem que é necessário ser sensível, ao nosso próximo para cumprir a lei de Cristo. Isso é muito importante e nós queremos seguir a lei de Cristo, seguir o Evangelho, porque quando nós fazemos isso, e aí o amado evangelista Roberto falou uma coisa muito importante, isso é parte da nossa trajetória, para a salvação das nossas almas, e também, amados, nós estaremos ajudando o nosso próximo a buscar que ele possa ter a reconciliação e possa ter, enfim, também o caminho e que ele possa trabalhar no caminho de Jesus Cristo para a salvação da sua alma. Isso é muito importante para todos nós. Então, amados irmãos, queremos colocar isso também nas nossas orações e nos preparar para voltar-se ao nosso próximo, para estar junto do nosso próximo. Amém. Bem, agora nós queremos preparar o caminho para ter também a nossa reconciliação com o Senhor, e para isso nós queremos orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amados irmãos, vamos orar e agradecer finalizando. Amado Pai e bondoso Deus, mais uma vez, Senhor, com grande alegria e agradecimento, nós nos voltamos ao Senhor. Temos aqui mais uma vez recebido a sua palavra e, amado Pai, queremos praticar, colocar em prática em nossas vidas, buscar de olhar com sensibilidade, com carinho
ao nosso próximo, para que estejamos sempre dispostos a dar a ajuda que muitas vezes estão precisando. Porque temos recebido o mesmo do Senhor, que tem nos amado e nos ajudado. Agora, chegamos ao final de mais uma hora aqui em sua casa. Queremos lhe agradecer por tudo que recebemos, pela sua proteção, pela sua ajuda, pelo amparo. Também, amado Pai, os seus filhos têm agradecido ao Senhor através das suas oferendas, das oferendas que cada um tem levado à sua casa. Pai amado, abençoe essas oferendas, cada real, e também as mãos daqueles que têm oferendado. Olhe por nós, Pai. Olhe pela proteção dos nossos apóstolos e servos em todos os lugares. Olhe pelos nossos irmãos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão cansados, tristes, enlutados, aqueles, amado Pai, que deixaram o seu caminho. Amado Pai, que eles possam novamente ter as forças para voltarem à sua casa. E agora, Pai amado e bondoso Deus, nós queremos colocar ao Senhor o pedido principal das nossas vidas. Senhor, encurte os tempos, envie logo o nosso Senhor Jesus Cristo e ajuda-nos a encontrar a última ovelha para o Senhor. O demais, muitas vezes com as nossas palavras, nós não conseguimos apresentar ao Senhor, pelos nossos, ou com agradecimentos, ou com pedidos, mas tudo está em nossos corações, que nós colocamos aos seus pés, com o desejo de que seja feita em nós a sua vontade. Tudo isso que pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que está ativo no ministério de graça e de apostolado. Amém. A graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Santo Espírito esteja com todos para sempre. Amém. Amados irmãos, foi uma alegria, juntamente com o evangelista Roberto, nós podemos ter esse encontro aqui hoje e esperamos que logo nós possamos ter um novo encontro, claro, se Jesus Cristo não vier antes. Esse é o nosso desejo. Então tenham todos um bom domingo e até uma próxima oportunidade. Obrigado.